amigos, nós estamos de volta e agora chegou aquele momento que eu gosto muito aqui do nosso programa, que é conversarmos aqui com os amigos. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor e escritor aqui de Ponta Grossa, Miguel Sanches. Ele esteve uma temporada na Europa, fazendo pós-doutorado em Braga, em Portugal, e vai nos contar aqui, dividir com você, compartilhar com você a experiência que ele esteve lá passando algum tempo na Europa. Boa noite, Miguel, tudo bem? Tudo bem, Walter? Boa noite. Prazer tê-lo aqui no nosso programa e vamos bater um papo aqui bem à vontade, descontraído aí, para você compartilhar a tua vivência lá na Europa. Ficou quanto tempo lá, Miguel? Fiquei um ano em Braga, um ano de Europa a partir de Braga e um ano de Portugal, né, a partir de Braga. Certo. Estudando durante a semana e aproveitando os finais de semana e os feriados para fazer pequenos deslocamentos. Lá na Europa isso é bastante fácil, certo. Porque as distâncias são bem menores. São menores as distâncias. E você ficou com a família? Ficamos com a família, sediados em Braga. Quanto tempo, Miguel, você ficou lá? Ficamos 12 meses na cidade de Braga e fazendo essas pequenas viagens. Colocamos como projeto que nos finais de semana nós conheceríamos principalmente Portugal e Espanha. Eu estava a 60 quilômetros da divisa da Espanha. E aproveitamos, como nós estávamos com o carro, aproveitamos para fazer esses deslocamentos para pequenas vilas, para regiões rurais, para montanhas, enfim, um aproveitamento. Você saiu um pouco da cidade grande e ia conhecer justamente esses lugares que são maravilhosos lá. Maravilhosa. A aldeia portuguesa ela é muito bonita e na aldeia você tem hoje uma estrutura turística bastante eficiente, com restaurantes, com toda a infraestrutura. Certo. E na Europa, em qualquer lugar para onde você vá, sempre tem alguma coisa para conhecer. Tem uma igreja, tem uma ponte medieval. A região em que estávamos é no norte de Portugal, na região do Porto, e é muito frequente você encontrar pontes medievais e algumas ainda da época romana. Olha só. Uma pequena vila no distrito de Braga chamada Ponte de Lima. Sim. Tem uma ponte que é do período ainda do Império Romano. Do Império Romano. E ainda está sendo utilizada. Está sendo utilizada. Ela passou por reformas, logicamente, por reestruturação, mas é a ponte original que cruza o rio Lima. Aliás, a região de Lima, o vale dessa região, é famoso por um vinho verde que é o vinho loureiro, que é muito consumido e de alta qualidade. Que fica nessa região. O europeu realmente ele gosta muito de preservar, né? Principalmente a sua história, né? E tem muita coisa bonita realmente para se ver, né, Miguel? O norte de Portugal como um todo tem um conjunto arquitetônico fantástico. Ele é de natureza mais religiosa, por conta da própria força do catolicismo em Portugal. Então você tem muitas igrejas e você tem também muitos castelos, pequenos castelos, uns não tão pequenos, abertos ao público. E você pode fazer no final de semana 3, 4, 5 cidades. Naquele final de semana, que são muito próximas umas das outras, né? E você conseguia conciliar tranquilamente. Estudava durante a semana, como você falou, e os finais de semana ia passear com a família. Exatamente, porque meus filhos estavam, a minha filha na faculdade e meu filho tinha aula normal. E eles também não perderam então tempo de estudos. De estudos. O fato de estarem morando um ano na Europa. Não, fizeram uma na faculdade, a minha filha fez uma mobilidade acadêmica, então estudávamos, ela frequentava as aulas até sexta-feira. E a partir de sexta-feira, estávamos livres para fazer o turismo. Esse turismo mais próximo, Espanha, Portugal, de carro. Mas também a Europa tem uma grande facilidade, que são os voos low cost. Esses voos, por exemplo, tem voo Porto, nós chegamos a pegar Porto, Paris, por 9 euros. Imagina, 9 euros. Mais barato que um ônibus. Mais barato que um ônibus. Depois o ônibus do aeroporto até Paris era 16 euros. Mais caro do que o voo. Mas isso você precisa comprar com antecedência ou é normal? Você compra pelo site, tem alguns dias que são mais favoráveis, que os voos são mais baratos, e tem outros dias que tem um preço um pouco mais elevado, mas mesmo assim são econômicos. São muito econômicos. Tem uma limitação de bagagem, você tem uma malinha que você pode levar, tem um padrão de mala.
Mas é bem servida, a Europa toda é bem servida desses voos. E todas as companhias que operam na Europa têm esse tipo de voo? Ou são Não, são algumas companhias de low cost. Inclusive a TAP agora está entrando nesse mercado para poder fazer esses voos baratos, que permite que você conheça as principais cidades da Europa. Sem dúvida. A baixo custo. E você otimiza daí, né, os teus recursos, porque você vai poder também ir num restaurante um pouco mais caro, tal, porque você não gastou na viagem. E você pode fazer várias viagens em finais de semana, porque não sai tão... Exatamente, e é rápido daí, né? É rápido. Você fez então, saiu do Porto e foi para Paris. Para Paris, mas... Pagando 9 euros, mas fizemos Bolonha por 14 euros na Itália. E existe hoje na Europa, que existe no Brasil também, mas funciona muito bem, e nós utilizamos, que é o sistema de aluguel de apartamentos direto com o proprietário. Certo. É num site chamado Airbnb. Você entra nesse site e procura apartamentos que sejam adequados para você. A tua necessidade. Os preços são geralmente 40%, 50% mais barato do que um hotel. Um hotel, olha só. E a grande vantagem é que você não está numa situação artificial, que o hotel é sempre uma situação artificial, em que você vai conviver com turistas. Claro. Quando você aluga um apartamento, você passa a conviver com os moradores da cidade. Você passa a fazer parte da comunidade. Da comunidade. Daí você vai na padaria, onde eles vão, vai na farmácia, você conversa com as pessoas no elevador, que são aquelas pessoas que estão vivendo na cidade. Ou seja, você consegue realmente, em convivendo com as pessoas, você entende melhor, né? E aprende melhor a cultura daquele país, né? Você tem uma visão da cidade, do país, diferente, que é a visão do morador e não a do turista, que está sempre de passagem. Tá certo. E me diga uma coisa, Miguel, você é escritor, famoso, né? Sobrou um tempinho para escrever um livro ou iniciar? Como é que foi? Nós trabalhei num livro que vão ser os diários desse um ano em Portugal. Olha só. Chama-se O Caderno Português, que eu acompanho dia a dia as coisas principais que aconteceram comigo e com a minha família, uma visão sobre Portugal, uma visão sobre a Europa. Quer dizer, estávamos na Europa quando houve o atentado de Paris, logo depois, quando estivemos em Paris, quer dizer, então tem como é que é a vida na Europa nesse período de bastante conturbado. Exatamente. E claro, as pessoas ficam apreensivas, com certeza nos aeroportos também a segurança totalmente redobrada, né? Você sentiu isso lá, Miguel? Sentimos uma opressão militar, porque se nós vimos em Roma, nós vimos em Paris, nós vimos em Lisboa, quer dizer, muita gente armada na rua em determinados momentos, nas principais datas onde havia aglomeração. Certo. É claro que isso intimida um pouco, mas nós partimos do princípio de que tínhamos que ter uma vida normal, apesar desses riscos, e é isso que o europeu faz, quer dizer, ele teme, mas ele leva uma vida normal. Uma vida normal, né? Afinal de contas, as coisas têm que continuar, né? Então, os pontos turísticos mais tradicionais, né, da Europa, você como falou, teve em vários países, várias capitais, né, como o próprio Paris, né? E continuaram normalmente abertos à visitação pública. Normal. Um pouquinho mais, que se sentiu um pouquinho mais seguro. A gente via o exército fortemente armado no metrô, né, nos pontos turísticos, uma presença até para dar a segurança, não que pudesse evitar muita coisa, mas se sente seguro. Exatamente, né? dava uma sensação de segurança para o turista. Certo. E a Europa principalmente a região que estávamos, que é Portugal, é uma região muito segura, tranquila, né? Com um nível de segurança fantástico. Braga, a cidade em que vivemos, tem pouquíssimo assalto. É uma cidade de quantos habitantes? Ela tem 200 e tantos mil habitantes. Uma cidade boa. Hoje ela é a terceira cidade de Portugal, Lisboa, Porto e depois Braga. É um polo de alta tecnologia, de nanotecnologia principalmente. Certo. Uma população muito jovem e com uma vida muito ativa. Certo. Algumas cidades em Portugal
já estão tem basicamente aposentados, uma pessoa já com a vida feita. Já fez sua vida, e ele está vivendo. Mas Braga, ao contrário, se encontra muito criança, muito jovens. Muitas universidades, com certeza. Universidades, a Universidade do Minho, em alguns rankings, principalmente na área tecnológica, ela é a primeira de Portugal, uma das 5 melhores da Europa, nas áreas tecnológicas. Então, isso dá para a cidade uma configuração assim diferente do resto de Portugal. Que tem assim uma tendência, vamos dizer assim, mais para as coisas mais do passado, realmente, né? Mais histórico, né? E Braga tem o turismo religioso, que também é muito forte, porque é a sede do poder católico em Portugal, é Braga. E então existe um turismo religioso muito forte, não só em Braga, mas lá é muito forte. A própria região como um todo, né? Meu amigo Miguel, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, mas você é uma pessoa que faz muito esse tipo de viagens também, veio contar para os nossos amigos aqui esses detalhes que realmente são bastante interessantes, né? Que você pode fazer, como se diz, você foi lá, você foi estudar, a tua família estudou, teus filhos estudaram, né? E ao mesmo tempo você pode aproveitar e curtir, fazer turismo e até com uma certa economia, né, Miguel? Exatamente. Venha quando você quiser aqui, contar pra gente aqui, compartilhar com os amigos do Giro essas histórias aí que são sempre muito interessantes. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pela tua atenção e estamos às ordens aqui. Um abraço, Miguel, tudo de bom para você. Obrigado. Nós vamos agora para o rápido intervalo e na volta vamos viajar um pouquinho lá para o deserto do Atacama. Nós voltamos já.